Você já se sentiu como se estivesse perdido, sem direção, e questionando o propósito de sua vida? Talvez tenha notado uma mudança nas coisas que antes lhe traziam felicidade, ou um vazio inexplicável dentro de si, como se algo estivesse faltando. Se você está passando por algo assim, pode estar vivenciando a chamada noite escura da alma, uma fase espiritual intensa e transformadora. E, embora essa experiência possa ser desconfortável, a boa notícia é que ela é, na verdade, uma oportunidade para uma transformação profunda. A sociedade nos ensina que o sucesso e a felicidade estão ligados a conquistas externas, mas o que acontece quando tudo isso perde o sentido? Quando você começa a questionar a si mesmo e se dá conta de que está sendo chamado para uma jornada de autodescoberta. Nesse processo, muitas pessoas percebem que o verdadeiro propósito de vida está além do que os olhos podem ver. Neste texto, vamos explorar os 5 sinais de que você está passando por uma noite escura da alma e como isso pode ser a chave para a sua libertação emocional e espiritual. Você está pronto para descobrir se está enfrentando essa transformação? Prepare-se para dar o primeiro passo rumo a uma vida mais autêntica, mais alinhada com o seu verdadeiro eu. O conceito de noite escura da alma, uma fase espiritual intensa que envolve dúvidas profundas e reavaliação do propósito de vida. A noite escura da alma é um termo que descreve um período em que uma pessoa se vê envolta em questionamentos profundos sobre sua existência e propósito. É uma fase em que a alma se sente pesada, com a sensação de estar perdida e distante de seu propósito de vida. Esse vazio, muitas vezes, leva a uma reavaliação de tudo que foi construído até então. É como se a vida estivesse pedindo uma transformação espiritual, algo que vá além das respostas superficiais e que toque na essência mais profunda do ser. Neste estágio, a pessoa pode até sentir que sua vida perdeu sentido, como se as cores do mundo estivessem desbotadas. É um sentimento de desconexão com o que se acreditava ser o propósito da vida. Muitos passam por isso sem entender que este é um chamado para a transformação. O processo de autodescoberta é intenso e, por vezes, doloroso, mas necessário para a reconexão com o eu interior. A chave aqui é a aceitação desse vazio como um processo natural de crescimento espiritual. O sentimento de não saber para onde ir é, na verdade, o primeiro passo para uma nova jornada. Esse período de noite escura da alma não é uma condenação, mas uma oportunidade de se libertar emocionalmente das amarras do passado e de antigos padrões. É uma fase de redefinição de sucesso, onde o que antes parecia ser o objetivo da vida pode se mostrar como uma mera distração. O que parecia certo até então começa a se mostrar como um desvio do verdadeiro caminho. E, por mais doloroso que seja, essa transformação espiritual é uma chance para emergir mais forte, mais alinhado com o propósito de vida, em direção a uma nova versão de si mesmo. Sentimento de estar perdido, um estado de vazio e confusão, levando a uma maior consciência de emoções e crenças enraizadas. Quando alguém passa pela noite escura da alma, é normal sentir um profundo sentimento de vazio, como se estivesse em um deserto emocional. O estado de confusão é grande, e a sensação de estar perdido se torna quase insuportável. Isso acontece porque, ao questionar o propósito de vida, a pessoa acaba tocando em crenças enraizadas e padrões antigos que estavam escondidos no fundo da alma. Esse processo pode ser assustador, mas é também um despertar para um nível mais profundo de autoconhecimento. Nesse estado, o mundo parece se tornar um lugar estranho, onde tudo o que antes fazia sentido agora perde relevância. O sentimento de estar perdido é, muitas vezes, o reflexo de uma mente sobrecarregada que busca respostas em um universo de incertezas. O vazio que surge não é um vazio de falta, mas um vazio de potencial. Esse é o momento perfeito para explorar e confrontar as emoções e crenças que estavam no controle sem a pessoa perceber. A transformação espiritual pode ocorrer ao abraçar esse desconforto e começar a ver o vazio como uma tela em branco, pronta para ser preenchida com novos significados. A chave para superar esse sentimento de estar perdido é a autorreflexão. É um convite para olhar para dentro e perceber que o vazio não precisa ser preenchido com distrações externas, mas com um entendimento mais profundo de si mesmo. As práticas de autodescoberta, como a meditação ou a escrita, podem ser ótimas ferramentas para esse processo. Ao parar para ouvir a própria voz interior, a pessoa começa a reconhecer que, na verdade, o vazio é um reflexo da alma em busca de uma nova direção.
E, em cada passo dessa jornada, a conexão com o propósito de vida vai se tornando mais clara e poderosa. Mudança em interesses e relações, atividades e pessoas antes importantes podem perder o significado à medida que a alma evolui. À medida que passamos por uma transformação espiritual, muitas coisas que antes eram fundamentais para a nossa vida começam a perder o brilho. O que antes nos dava prazer ou trazia significado pode parecer, de repente, sem sentido. Isso inclui tanto atividades quanto relações que antes estavam no centro de nossa vida. A alma, em sua jornada de autodescoberta e reconexão com o eu interior, começa a se afastar de tudo o que não serve mais ao seu propósito de vida. A mudança de interesse se torna uma consequência natural desse despertar interior. É como se você estivesse sendo chamado a reavaliar suas prioridades e perceber que o que te preenchia antes já não tem mais a mesma força. Talvez aquela amizade que antes parecia essencial, agora revele um padrão tóxico ou um afastamento que, de forma inconsciente, sempre esteve ali. As atividades que antes davam prazer podem se tornar fúteis diante da busca por algo mais profundo e significativo. O propósito de vida começa a fazer com que a pessoa se reconecte com interesses que antes estavam adormecidos ou que nunca haviam sido explorados de verdade. No entanto, essa mudança não significa que as relações ou atividades precisam ser descartadas de imediato. É mais um processo de transição e, muitas vezes, de libertação emocional. O mais importante é perceber que, à medida que você evolui, suas escolhas se tornam mais alinhadas com quem você realmente é. Esse movimento pode ser desafiador, mas é também uma libertação. Ao se distanciar das distrações externas e de pessoas que não mais acrescentam à sua jornada, você se permite redescobrir o que realmente traz satisfação e sentido à sua vida. Redefinição de sucesso, questionar padrões de sucesso impostos pela sociedade e buscar realizações alinhadas ao verdadeiro eu. Em um mundo onde o sucesso é frequentemente medido por parâmetros externos, como dinheiro, status e reconhecimento, a noite escura da alma traz uma oportunidade de redefinir o que realmente significa ser bem-sucedido. Durante a transformação espiritual, muitos se veem questionando os padrões impostos pela sociedade, perguntando-se se realmente vale a pena buscar aquilo que sempre foi considerado o topo. O sucesso começa a ser visto de uma maneira mais íntima e alinhada ao propósito de vida, onde a realização pessoal e a paz interior se tornam as verdadeiras medidas de conquista. Este processo de redefinição envolve, muitas vezes, deixar para trás crenças limitantes que diziam que a felicidade estava atrelada a conquistas materiais ou à aprovação dos outros. Ao passar pela autodescoberta, você começa a perceber que o verdadeiro sucesso está na capacidade de viver uma vida autêntica, de acordo com os seus valores, desejos e paixões. O sucesso não é mais algo a ser buscado lá fora, mas algo que brota de dentro, da capacidade de viver de forma verdadeira e alinhada com o eu interior. Essa mudança de perspectiva pode ser acompanhada de uma sensação de liberdade, onde você se liberta da pressão externa e das expectativas da sociedade. O sucesso deixa de ser uma corrida para alcançar marcos externos e passa a ser uma jornada de crescimento pessoal e espiritual. E enquanto essa transformação ocorre, novas formas de realização se tornam visíveis, como encontrar alegria nas pequenas coisas ou buscar propósitos que trazem felicidade genuína. Cada passo dado em direção a esse novo entendimento do sucesso é uma vitória, alinhada com o verdadeiro eu. Reconexão com a criança interior, ouvir a voz do eu autêntico, revisitando desejos e sonhos mais puros. A reconexão com a criança interior é um dos passos mais poderosos na jornada de transformação espiritual. Durante a vida adulta, muitas vezes, nos afastamos da essência pura da nossa infância, carregados pelas responsabilidades, pelas expectativas externas e pelas pressões da sociedade. No entanto, quando passamos por uma noite escura da alma, somos convidados a revisitar aquele ser inocente e sonhador que existia em nós, antes das limitações impostas pela vida. Ao ouvir a voz do nosso eu autêntico, podemos acessar desejos e sonhos que estavam esquecidos, mas que carregam uma energia transformadora e revitalizante. Esse retorno à infância não significa, claro, regredir, mas sim liberar a alma das amarras do conformismo. A criança interior é aquela que ainda guarda os desejos mais puros, aqueles que vêm do coração e não da mente racionalizada. Ao se reconectar com essa parte de si, você redescobre o que realmente traz alegria e entusiasmo para a sua vida.
Muitas vezes, os interesses e sonhos que surgem dessa reconexão são simples, mas possuem uma profundidade que vai além do que a lógica pode explicar. A criança interior carrega o verdadeiro propósito de vida, e ao ouvi-la, você se alinha mais uma vez com sua verdadeira essência. Exercícios de autodescoberta, como escrever cartas para sua criança interior ou revisitar atividades que você amava fazer quando pequeno, podem ser excelentes ferramentas para essa reconexão. O mais importante é criar espaço para ouvir aquela parte de você que, com o passar dos anos, foi silenciada. Ao fazer isso, você abre caminho para a transformação emocional e espiritual, permitindo-se viver uma vida mais autêntica e alinhada com o que realmente importa. Liberdade na diversidade. A dor traz uma sensação paradoxal de libertação e um alinhamento mais profundo com a essência verdadeira. A dor, por mais desafiadora que seja, carrega em si uma lição poderosa de liberdade. Muitas pessoas, ao enfrentarem a noite escura da alma, passam por momentos de grande sofrimento e dificuldade, mas é justamente nesse momento de adversidade que uma nova forma de libertação emocional começa a surgir. Ao aceitar a dor e viver o processo de autodescoberta, a pessoa se liberta das velhas crenças, dos medos e das limitações que a impediam de ser verdadeiramente ela mesma. Esse é o paradoxo da dor, ela nos aprisiona, mas também nos liberta. Durante esses períodos difíceis, muitas vezes, somos forçados a abandonar tudo o que não serve mais ao nosso propósito de vida. Relacionamentos, hábitos e padrões que estavam enraizados são desfeitos, e a pessoa sente, por um momento, que tudo está desmoronando. Porém, é nesse espaço de vulnerabilidade que se encontra a verdadeira força. A dor nos ensina a abrir mão do controle e a confiar no processo. Ao fazer isso, começamos a sentir uma reconexão profunda com a essência verdadeira, aquela que está além das circunstâncias externas e dos julgamentos da sociedade. Essa liberdade na diversidade é, de certa forma, a chave para a transformação espiritual. Ela não nos liberta de uma forma superficial, mas de maneira profunda e duradoura, trazendo uma nova visão de mundo e de si mesmo. Embora o caminho da dor seja desafiador, ele é também o caminho da cura, da renovação e do alinhamento com o propósito de vida. E, ao final, a pessoa emerge mais forte, mais centrada e mais consciente de sua verdadeira essência, capaz de viver uma vida mais autêntica e plena. Agora que você identificou os sinais de que pode estar passando por uma noite escura da alma, é hora de refletir sobre o caminho à frente. A transformação espiritual pode ser desafiadora, mas também traz uma grande oportunidade de crescimento. A dor, o vazio e a confusão que você sente hoje são sinais claros de que você está se preparando para se alinhar com o seu verdadeiro propósito de vida. Não tenha medo de seguir esse caminho, e em vez disso, abrace-o com coragem e confiança, sabendo que cada passo que você dá está te aproximando mais da sua essência mais pura. Pergunte a si mesmo: o que você realmente quer para a sua vida? Como pode começar a viver de forma mais autêntica e alinhada ao seu eu interior? É hora de deixar para trás as velhas crenças e padrões que não servem mais e abraçar a liberdade de ser quem você realmente é. Se você está pronto para continuar essa jornada de autodescoberta, inscreva-se no canal e ative as notificações para aprender mais sobre como navegar nesse processo de transformação. Sua verdadeira vida está apenas começando.